Olá, Cláudia. Boa noite, tudo bem? Oi, Gui. Boa noite. Pai Oxalá te abençoe, tudo bem? Esperar o pessoal entrar e aí a gente já começa. Olá, Cláudia. Boa noite, tudo bem? Mari Martins, boa noite. Seja bem-vinda. Esperar aí um pouquinho. Temos bastante coisa para falar hoje sobre mandala. Um assunto também que eu amo falar, abordar. Tem bastante coisa aí que dá pra gente expandir. Oi, Dene, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Se vocês forem tendo alguma pergunta já sobre mandala, alguma curiosidade, já pode ir colocando. Michele, boa noite, seja bem-vinda. Quanto tempo? Saudades. Oi, Pati, boa noite. Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos, né? Porque agora que é 8h02, o pessoal já tá entrando. Oi, mãe Adriana, boa noite. Seja bem-vinda. Pai Oxalá te abençoe. Mãe Andréia, boa noite. Pai Oxalá te abençoe. Seja bem-vinda, meninas. Nanda, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Cristiane Trindade, boa noite. Sejam aí bem-vindas. Eu deixei já aqui anotado o meu canal no YouTube para quem ainda não se inscreveu, tá? Por que eu tô colocando? Tiago, boa noite, seja bem-vindo. Por que eu tô colocando aqui meu canal do YouTube toda semana? Tô pedindo aí, né, para compartilhar, para se inscrever e tudo mais, ou acompanhar a página, né, tanto a minha página pessoal como a página do terreiro também, porque a partir do dia 1º de junho eu irei colocar, né, alguns vídeos, né, diários com algumas dicas, com algumas coisas. E esses vídeos eu postarei ele no canal do YouTube, né? Então no Facebook eu virei com e no Instagram eu virei com outros tipos de dica e não com esses vídeos. Então para terem acesso aos vídeos precisa lá se inscrever no canal do YouTube, tá? Por isso que toda semana tô aí colocando. Demorei um pouquinho, né? Mas eu precisava criar esses vídeos, ter aí um conteúdo, tudo mais, para continuar, né? Não colocar só uma vez e depois parar, né? Então eu acabei colocando as dicas, elas serão diárias, mas os vídeos eu irei postar em dias alternados também, aí com várias dicas, né? Conceição, Kátia, boa noite, sejam bem-vindas, meninas. Então, por isso que eu coloquei aqui, né? Para quem não se inscreveu aqui no canal do YouTube, por enquanto aqui no YouTube estão todas as minhas lives, inclusive essa, assim que terminar, né? Eu irei colocar lá. Amou a ideia, mãe Adri? Eu também. Foi uma iniciativa aí, né? De colocar. Essa semana já comecei a colocar algumas coisas aí na página do terreiro, né? Tanto no Facebook como no Instagram. Mas ainda no YouTube ainda não coloquei o vídeo porque vai ser realmente para estreia a partir do dia 1º de junho. Kátia, boa noite, Kátia, saudades de você, né? E na semana que vem, a nossa live, no dia 27, na próxima quarta-feira, às 20 horas, foi um assunto que foi muito pedido, né? E acho que um dos mais esperados, porque né, nosso encontro aqui, nós falaremos sobre orixás na Umbanda.
Então a gente vem aí desmistificar, falar um pouquinho, né, de cada um dos orixás. E Devani, boa noite, seja bem-vinda. Vou esperar só mais uns 2, 3 minutinhos, aí a gente já começa, tá bom? Falar sobre a nossa live de hoje, que o assunto é sobre mandalas. E então, na próxima semana, dia 27, na quarta-feira, o nosso assunto será aqui sobre os orixás. Já estou aí com o cronograma, né, das lives de junho, que eu irei postar ainda hoje sobre todos os conteúdos aí das nossas lives, né? Carme, boa noite. Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Valéria, a minha mestra Reiki. Boa noite, seja bem-vinda também. Então, a nossa live de hoje, né, nós vamos aí falar um pouco de mandalas, né? Foi um assunto também que foi pedido aí desde o início, que quando eu iniciei as minhas lives. E, claro, a gente tenta aí atender, né, os pedidos, né, de todos, né? Então, a gente está aí no decorrer das semanas, né? Kátia, amei o próximo tema, não perco por nada. É um tema muito esperado, né? Falar sobre orixás é um tema bastante esperado e eu vou ver se eu consigo, nesse dia, também fazer pelo Instagram, mas tudo depende muito da internet e tudo, né? Porque agora, devido à pandemia, tem muitas pessoas, né, acessando aí no mesmo horário e às vezes acaba causando aí uma lentidão e tudo mais, né? Então, vamos ver, mas pelo menos aqui no Facebook é garantido, né, ter a live sobre aí os orixás. Tá, então vamos aqui. A mandala é um assunto muito curioso, né? Porque a gente fala que tudo aquilo que a gente ainda não tem conhecimento, e às vezes a gente só ouve falar, ou alguém comenta, ou a gente pesquisa na internet, fica tudo muito vago, né? E eu sempre acredito, foi o que eu aprendi também dentro da espiritualidade, ainda logo quando eu iniciei, que foi dentro do kardecismo, né? Que tudo aquilo que a gente faz e que a gente não tem a maldade ou não tem um conhecimento para tudo isso, de que nós não somos cobrados, vamos se dizer assim, né? Mas a partir do momento que aí a gente acaba adquirindo um pouco aí do conhecimento, né, da sabedoria e tudo mais, a gente acaba, obviamente, sendo cobrado porque o conhecimento já está lá. Até porque é cobrado por quem, né? Às vezes a gente fica muito se questionando quem vai saber se eu sei ou se eu não sei, se eu domino isso ou se eu não domino isso, né? Então, a gente fala que não vai ter ninguém apontando o dedo para nós, só que a nossa consciência. Então, se a gente tem aqui a nossa consciência apontando, né, e lá martelando na hora que a gente vai fazer alguma coisa, então, obviamente, a gente acaba se autocondenando, né? Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Então, para quem está chegando aqui agora, a nossa live hoje é para falar aqui sobre mandalas, né? E já deixando aqui para quem ainda não compartilhou essa live, que compartilha aí nas suas redes sociais, né? Compartilha aí com os seus amigos também. É um assunto que é interessante a gente poder, né, divulgar, expandir, né, que outras pessoas também possam ter acesso. Quanto mais conhecimento, né, as pessoas aí têm, melhor é. A gente fala que a gente acaba incentivando as pessoas não fazerem nada de errado, né? E que hoje, infelizmente, acaba aí acontecendo bastante, né? Bastante curioso que a gente fala, e numa dessa daí acaba aí prejudicando outras pessoas também, né? Então não seremos nós aí conivente, né, com os erros dessas pessoas que acabam muitas vezes aí levando, né, um conhecimento ou fazendo às vezes alguma coisa por curiosidade. Então não sejamos nós a ser contribuintes em relação a tudo isso também. Márcia Malaquias, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Existe aí duas diferenças, né? Quando a gente faz aí as mandalas, primeira coisa é a gente entender o que é uma mandala, né? Então, a gente fala que, a priori, visualmente, ela é uma representação aí totalmente geométrica, né? Que vem aí com símbolos que vão aí nos permitir a reconectar, a reconhecer, né? E criar uma consciência de diversos processos das nossas vidas.
Michele Cerqueira, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que a gente sempre fala, né, a princípio? Quando a gente olha numa mandala, se a gente está no meio espiritual, a gente acaba usando aí, né, alguns símbolos, né, dentro da própria espiritualidade, que a gente também acaba tendo aí a referência como signos ou ponto riscado das entidades, que os pontos riscados das entidades, nada mais, nada menos, vem representando aqui uma mandala, né? Por quê? Porque ou eles vão fazer um círculo, ou eles vão deixar aberto, então até para a gente, às vezes, poder identificar, né, um ponto riscado de uma entidade, é, a gente precisa aí ter um conhecimento dos signos, né? Saber com qual linhagem que pertence, qual é a vibração, qual é a radiação, o magnetismo, para que sim possa fazer essa leitura e associar o ponto de identificação, vamos dizer assim, ponto de identificação dessa entidade versus o nome do que está sendo passado e revelado naquele momento, tanto para um dirigente espiritual ou assim mesmo, como mesmo através de uma entidade também. Então, o que a gente vem sempre falar, né? Então, os signos, os pontos, né? Todos aqueles, né? Os desenhos geométricos de que são colocados no meio de uma mandala, nada é em vão e tudo tem um porquê. E até porque, o que a gente sempre fala também, né? Até as cores e os elementos que são utilizados dentro da mandala, ele também existe um significado também, por que a gente está colocando, né? Se eu quero determinar, se eu quero abertura de caminho, existe uma cor específica, elementos específicos, se eu quero alguma coisa para amor, eu também. É tudo no sentido do quê, né? Quanto mais elementos eu colocar dentro do critério, dentro do propósito daquela minha mandala, melhor é e mais eu vou conseguir facilitar também na hora de fazer a mandala e agilizar aí também todo um processo. Solange, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente fala que é muito importante a gente também saber quais são os elementos que nós utilizamos aqui dentro da mandala também. Quando a gente faz uma mandala, a princípio, que é através aqui de um círculo, né? Então a gente fala que é um círculo onde ele fala que não existe começo, nem meio, nem fim, porque ele vem na sua, né, amplitude, vem na sua infinidade, né? Porque não tem nem um início, nem um meio e nem um fim, obviamente, daquele círculo. Quando a gente faz, abre um propósito dessa mandala, Mãe Dora, boa noite, seja bem-vinda. Vini, boa noite. Quando a gente faz tem um propósito de uma mandala, por que eu deixo ela aberta e por que eu deixo ela fechada? Ah, mas como assim? Eu pus vários elementos, coloquei vários signos, né, vários símbolos, só que eu não fui lá e eu não fiz um círculo, eu não fechei esta minha mandala, né? Eu deixei ela aberta. Então, todas as mandalas, todo um ponto riscado, mandala e tudo mais, né? A gente fala aqui nas duas linguagens, porque tem o pessoal aqui meio envolvido, né, envolvido na espiritualidade, outros não, né? Mas aí a gente acaba ampliando aqui os nossos conhecimentos também. Então, o que a gente fala? Toda a minha mandala, todo o meu círculo, quando eu faço, todos os objetos, elementos e ferramentas, né, que eu coloco dentro dessa mandala. Se eu deixar ela fechada, é porque eu estou concentrando os meus pedidos. Então, eu até deixei aqui as folhas de sulfite do meu lado, porque fica até muito mais fácil, não ligue, não se importa aqui com os meus desenhos, né? Então, aqui, até então, né, eu fiz somente aqui um círculo, porque aqui dentro eu vou colocar aqui vários elementos, né? Posso colocar aqui concha, posso colocar búzios, posso colocar ervas, flores, cristais, velas, incensos, águas, posso colocar tudo o que eu quiser aqui dentro, né? Boa noite, Ti. Seja bem-vindo. Axalá te abençoe. Mãe Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Então, quando, né, eu vou, por exemplo, deixa eu só colocar aqui um símbolo. Maria, boa noite, seja bem-vinda, Pai Xalá te abençoe. Então, eu fui lá e eu coloquei aqui uma estrela. E aí, vamos dizer que em volta dessa estrela aqui, como se eu colocasse vários elementos. Se eu não fechasse né, essa minha mandala, vamos dizer aqui, e colocasse vários outros elementos e eu não fechasse aqui, eu estaria expandindo. Então, tudo aquilo que eu estiver pedindo nesta mandala, dentro daquela. Estou no tempo certo agora, tá sim, Maria? Tá. Comecei quase agora, então está no tempo certo. A Maria fala porque, gente, ela só
lembra da live quando termina a live, né? Então ela nunca tá online, ela assiste só depois. E hoje ela conseguiu, né, entrar aí no horário, no tempo certo. Então o que que a gente fala, né? Quando a minha mandala ela está aberta, é porque eu estou expandindo. Então não é só concentrado, não é só para aquela pessoa, não é só para aquele propósito, é para tudo aquilo que está ao lado, para todas as pessoas que também estão dentro daquele ambiente. Fábio, Maurício, sejam bem-vindos. Mãe Sandra, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Quando eu faço uma mandala e eu faço esse círculo, põe um triângulo, né, um quadrado, né, tudo aquilo que eu delimitar o espaço, eu obviamente eu estou concentrando. Então todos os meus pedidos que ali estão sendo feitos, ele estará apenas concentrado naquele lugarzinho, para aquela pessoa, para aquele propósito, naquele momento e naquele instante, entendeu? Então isso é muito importante, a princípio, a gente entender. Por quê? Rita, boa noite, seja bem-vinda. Se eu faço uma mandala individual, por que eu não vou concentrar? Por que eu não vou delimitar, não vou fechar esta minha mandala? Porque eu tô fazendo ela no individual, para aquela pessoa, naquele propósito. Então pode ser uma mandala de saúde, pode ser uma mandala de descarrego, de abertura de caminho, pode ser para o amor, pode ser para energia, pode ser para várias coisas. Então eu estou fazendo concentrado para aquela pessoa. Eu posso ter 10 pessoas que irão passar numa mandala de amor, por exemplo, né? Então eu vou lá, cada pessoa que entrar nessa mandala, eu vou trabalhar dentro daquele propósito. Agora vamos dizer que eu estou pedindo aqui uma abertura de caminho num montante para todas as pessoas, e eu estou pedindo abertura de caminho em todos os aspectos, em todos os sentidos também para aquele ambiente. Eu tenho um comércio. Então eu quero que esse meu comércio expande, eu quero que venham várias pessoas, eu quero que ele cresça, eu quero que todo mundo veja. Então o que, que vai acontecer, né? Simplesmente eu deixo essa minha mandala aberta para que toda aquela energia, aquele propósito do que eu estou trabalhando, ela irradie a todo o meu ambiente. Deixa eu lá. Meu amor, boa noite, seja bem-vindo, meu amor. Renata Alves, boa noite, seja bem-vinda. Vivi, boa noite. Madrinha, fechar o círculo ou fechar é colocar mais elementos? Não necessariamente. Carme, fechar o círculo, posso fechar com ervas, posso fechar com velas, posso fechar com incenso, posso fechar com frutas, posso fechar com cristais, posso simplesmente fechar este meu círculo aqui através de uma pemba ou de um giz branco. Isto é fechar o círculo, entendeu? Eu posso colocar vários elementos dentro, né? Com símbolos, com signos e tudo mais. E aí depois eu fecho. E esse meu fechar, eu posso colocar, né, os elementos que eu quiser, ou simplesmente através de um giz ou de uma pemba branca. Assim eu estou fechando e delimitando também o meu espaço. Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim eu acabo delimitando o meu espaço, tá? Os elementos a gente vai falar aqui no decorrer da nossa live, mas se forem tendo dúvidas, tá? Podem colocar aqui nos comentários também, tá bom? E aí eu já vou respondendo para vocês na sequência. Então, toda a minha mandala, que ela acaba aí, a gente fala que o círculo, ele representa um campo de vibração, né? Então, a gente fala que a gente depara esse espaço, né, para o profano. Por que para o profano, né? Quando eu quero o meu propósito, né, de imantar, de irradiar, de fortalecer, de dar um crescimento, de trabalhar prosperidade e tudo mais, quando as minhas mandalas, a gente acaba delimitando esse espaço, fechando, né, esta minha mandala, o que acaba acontecendo? Eu não deixo que nada oculto entre nesse meu espaço mágico. Então, a mandala, nada mais, nada menos, ela é um espaço mágico. Então, por isso que, dependendo do ritual e do propósito que a gente vem aí fazer, a gente acaba delimitando esse espaço para que nada oculto tome de conta,
tá? Isso pode ser até para quem trabalha com uma oferenda, né? Para quem quer fazer um ponto de firmeza, ou para quem justamente quer passar dentro desta mandala, ou quer fazer um ponto de força também dentro da sua própria casa, né? Então a gente acaba aí fechando, né, esse meu espaço para que justamente o que for oculto não venha invadir, não venha tomar de conta naquele momento e o tempo assim que eu determinar esta minha mandala. Quando a gente trabalha aí com as mandalas em formato de triângulo, a gente fala que assim o triângulo ele representa o homem na busca da sua própria espiritualidade. O triângulo ele representa a Trindade Santíssima, né? Até porque quando a gente vê a forma do triângulo, né? Até em relação ao nosso próprio chakra, o que acaba acontecendo, né? Eu trabalho aqui o meu laríngeo, eu trabalho o meu frontal e trabalho o meu coronário no formato de triângulo, daquilo que me eleva do que me expande aqui ao divino, ao Criador. Então é onde a gente fala que representa aí o homem realmente em busca da sua força, da sua conexão espiritual. Então, quando a gente quer realmente sintonizar, né, e ter essa expansividade aí da nossa própria espiritualidade, eu chego até muitas vezes aqui indicar, né, para os meus filhos, né, para algumas pessoas, faça o seu triângulo, né? Faça o seu triângulo da sua prosperidade, faz o seu triângulo da sua espiritualidade, e que é onde vem firmar, né? Então a gente fala que vem representando bem o pai, a mãe e o filho, né? É a trindade, daquilo que eu elevo a minha consciência para o alto. E a mesma coisa quando a gente fala em relação aos nossos chakras inferiores, quando eu pego justamente aqui o plexo solar, quando eu pego o umbilical e quando eu pego o chakra do básico, e que ele faz um triângulo para baixo, é a minha conexão com a terra, para o embaixo, que a gente justamente aqui fala. Então, quando a gente vem falar aí, quando a gente, mesmo que eu possa fazer aqui um triângulo e colocar dentro desse triângulo aqui vários elementos e por fora eu ainda fecho a minha mandala, eu ainda faço um círculo em volta do meu triângulo, eu estou justamente, né, delimitando o espaço para que essa minha expansão e conexão ao Divino Criador, né, que não seja invadido aí pelo oculto, né? Aline Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Hoje é a Aline mesmo, é o pai Tiago se passando pela Aline, né? Aqui agora a gente tem que perguntar também, né? Mas sejam bem-vindos também, tá? Quando a gente vem trabalhar, a gente fala que mandala, a gente pode trabalhar aí com várias figuras geométricas, né? Madrinha, fazer a mandala no papel é a mesma coisa que abrimos no chão com os elementos? Então, depende muito, né? Você vai fazer no papel com qual finalidade, né? Se for justamente para você fazer uma mandala no papel, para você colocar ela no ambiente que ela vai ter uma força e um significado, tudo bem, ela é válido. Hoje a gente encontra até livros, né, com figuras geométricas, com mandalas, que dá essa oportunidade para a gente ir lá e colorir, não é verdade? E quando a gente fala, nossa, que besteira, isso daí é coisa para criança, isso daqui não tem nada a ver. Muito pelo contrário, ela é ótima para nós adultos, né? Trabalhar aí a nossa criatividade, né? E a gente também trabalhar com as cores. E a gente vai ver qual é a importância das cores também dentro da mandala, né? Aline, é você mesmo, né? Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Elione, boa noite. Pai Bruno, Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vindo. Roberta, Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Então, depende, porque assim, a gente pode hoje trabalhar com mandalas, né? E eu quero depois colocar uma moldura e quero deixar esse no meu ambiente também, né? Então, ela tem uma força, tem um significado, porque eu, né, coloquei um propósito dentro dessa minha mandala aí também, né? Que delícia ver você de novo. Obrigada, Eli. Também fico feliz em vê-la. Cida Lopes, boa noite, seja bem-vinda. Paxalá te abençoe. Então, a gente fala que tem. Agora, se for no intuito, né, de que eu tenho que passar pela mandala, aí eu tenho que riscar no chão. E muitas vezes, o que a gente acaba até fazendo, né, até para facilitar, a gente acaba adquirindo aí
uma pedra, um piso mesmo, né? Para que a gente não risque direto no chão da nossa casa, mas que sim venha nesse piso. E aí eu também estou delimitando aqui o espaço também. Claudinho, boa noite, seja bem-vindo. O que acaba acontecendo? Quem já participou, quem já fez algum curso de magias, que existe hoje, né? As escolas aí de magia, magia do fogo, magia das pedras, dos dragões, dos sopros, dos véus sagrados e tudo mais, a gente trabalha muito com as mandalas, né? É claro que essas mandalas, independente de religião, qualquer pessoa pode ativar. Claro que quando nós estamos dentro de um contexto religioso, a gente acaba aí usando o nome dos guias, os orixás, os símbolos, que acaba aí facilitando também, né? Mas independente, porque esses tipos de graus de magias, a pessoa ela não precisa ser um bandista, por exemplo, para poder fazer, né? Até porque nós, nesse caso, a gente trabalha aí com os tronos divinos e não diretamente com o nome de entidades aí no meio da religião, né? Ótima ideia. Vou pintar uma mandala e enquadrar. É isso mesmo. Você sabe que uma das formas que a gente tem até para ver o que a pessoa está passando, como se ela está depressiva. Muitas vezes tem gente que não consegue expressar os seus sentimentos, até mesmo criança, que é um pouco mais difícil, e alguns adultos que às vezes têm vergonha. Dentro da arte terapia e dentro das terapias holísticas, nós colocamos mandalas, ou colocamos simplesmente uma folha de sulfite aqui com vários, né, com lápis de cor, giz de cera, e simplesmente a gente pede para as pessoas desenharem, né? E conforme ela desenha, e a gente começa a perceber se ela põe muito triângulo, se ela põe muito quadrado, se ela põe muito círculo, se ela põe muito redondo, se ela põe um pentagrama, né? Os símbolos geométricos que ela acaba colocando, e as cores e as posições, é quando a gente consegue fazer uma leitura e saber identificar aquilo que ela está querendo expressar. Então, não deixa também de ser uma mandala. Então, mandala é a gente trabalhar com nossa arte, também trabalhar com a nossa própria criatividade também, né? As mandalas de linha, têm o mesmo significado? Mari, tem sim, tá? É o mesmo propósito. Inclusive, eu ganhei um, que depois vou ver se eu consigo sair daqui e mostrar para vocês, né? E que eu ganhei de presente. Então, ela tem o mesmo significado. Hoje em dia, você consegue, né? A gente fala tanto os pontiagudos como de lã, você criar suas próprias mandalas, que é você trabalhar a sua criatividade, e ela é um ponto, né? Ela é uma força, né, que você coloca aqui no ambiente ou quando você acaba também presenteando alguém. É o mesmo significado, tá bom? Patrícia Moura, boa noite, seja bem-vinda. Andréia Costa, boa noite, seja bem-vinda. Pai Xalá te abençoe. Depois eu vou tentar pegar essa minha mandala de lã para poder também mostrar para vocês, tá? Então, a gente fala que as mandalas, nós trabalhamos muito dentro da arte terapia. Então, por isso que essas representações geométricas, elas são fundamentais na hora da gente poder entender o que a pessoa quer. Eu falo até por mim, né? Quando alguém pede assim, olha, faz o desenho. Nada criativo, né? Eu vou lá, desenho uma casa com uma árvore, com o sol, com a nuvem, com flores e tudo mais. Mas aí quando você vai ver, tudo bem, uma casa. Então a casa, ela tá, uma casa. Só que essa casa ela vai representar o que? Uma estrutura, um alicerce, uma segurança, um porto seguro. Mas essa casa, essa figura, a pessoa ela desenhou porta, ela desenhou janela, e essas portas e essas janelas, elas estão abertas ou elas estão fechadas? Né? Então, aí entra nessa representação, né, na figura aqui, porque se realmente as portas e janelas elas estiverem fechadas, então significa muito, né, que a pessoa está no seu quadrado. Então, uma pessoa que ela está muito fechada, ela não vê saída. É realmente uma pessoa quadrada, né? Ela tem os seus padrões envelhecidos, né? Agora, se ela fez lá, desenhou uma porta, desenhou uma janela, mas ela pôs isso aberto, então assim, ela está dentro de um quadrado, mas a busca de uma ajuda para que ela possa sair daquilo que ela mesmo acabou se enquadrando, né? Vamos dizer assim, um padrão que ela acabou colocando, né? Então é só para vocês terem uma noção de uma forma de uma análise aqui através das mandalas, o quanto elas são importantes aqui na nossa vida também, né? Luciane, boa noite. Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Forem tendo dúvidas aqui sobre mandalas, tá, gente? Pode ir colocando. Para quem está chegando aqui agora, nosso assunto hoje é sobre mandalas, né? Na próxima quarta-feira, dia 27,
às 20 horas, a nossa live, nosso encontro serão sobre os orixás na Umbanda, tá? Também foi um dos assuntos aí muito pedido, então aí a gente já vai começar a abordar também, né? Então a gente fala que dentro aí das mandalas, da geometria, o quadrado, ele vem representando muitas questões, né? A matéria, o mundo, as ações, as realizações físicas, então é uma coisa assim mais concreta. Enquanto o triângulo aí, ela me mostra toda uma espiritualidade, uma conexão, aqui o quadrado, ele vem me mostrar daquilo que eu quero enraizar, daquilo que eu quero ter estrutura, daquilo que eu quero ter segurança. Então, fica muito, a gente fala que fica muito fechado, vamos dizer assim, né? Nas figuras geométricas, onde tem o pentágono ou mesmo o próprio pentagrama, a gente fala que antes de eu falar, por quanto tempo uma mandala pode ficar ativada? Paty, boa pergunta. A gente sempre fala assim que depende do nosso propósito, né? Se ela é uma mandala de descarrego, então a gente faz aquele descarrego, aquela limpeza. Eu sempre falo aqui, tem a expressão, até para quem não me conhece, né? É de descapetamento, né? Então, assim, vou lá fazer um descapetamento, um saravá, uma limpeza e tudo mais. Eu terminei essa mandala, eu já vou desativar e pronto, acabou, né? Agora, se for uma mandala de prosperidade, abertura de caminho, de amor, de saúde, eu mesmo posso determinar, né? Por quanto tempo que eu vou ativar esta minha mandala? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu já vou ensinar para vocês como que a gente faz também para poder ativar uma mandala. Não é só eu riscar, colocar lá os meus elementos, os meus materiais, pedir para a pessoa entrar e pronto, acabou. Não é desse jeito. Então a gente tem uma licença, né? A gente tem uma oração que a gente faz para poder ativar e também para poder desativar, a gente também tem como um fundamento, uma oração, um significado também, tá? Mas eu já vou explicar para vocês. E aí, nesse nosso propósito, nessa finalidade, é quando aqui a gente determina por quanto tempo esta mandala ficará ativada também, tá bom? Então, nas mandalas, onde a gente acaba trabalhando muito com pentágono ou com o próprio pentagrama, a gente vem sempre falar que o pentágono ele acaba representando aí o quinto elemento, que é o éter, né? Então a gente acaba sempre falando muito dos quatro elementos da natureza, mas a gente esquece do próprio éter, né? Que é aquilo que vem também para poder purificar. Através, se eu coloco lá um caldeirão, se eu coloco um alguidar, eu ponho fogo e tudo mais, essa junção aqui do fogo com o ar, eu acabo aqui criando o próprio elemento éter também, que é ele que vem aí consumindo e esgotando tudo aquilo que está sendo envolvido, né? Os próprios pentagrama, ou considerado aí as estrelas de 5 pontas, a gente fala que tem uma forte, né, ligação e acaba simbolizando muito com a própria magia. Então, quem trabalha muito com magia, né, a magia do fogo, magia aí das velas, bruxaria, né, eu venho aí defender o povo, né, os bruxos e as bruxas aqui presentes, né, a gente acaba sempre trabalhando com o pentagrama, justamente porque ela vem simbolizando aí a magia, né, a alquimia, né, emanando aí as vibrações de liberdade, de ação e também dos próprios pensamentos também, né? Então, o próprio pentagrama, ele vem representando aí os 5 pontos, os nortes e as direções de onde eu quero chegar, né? O hexágono, ou considerado aí também uma estrela de 6 pontas, a gente fala que elas são formas sagradas, né? Que em algumas crenças aí também são crenças religiosas, são muito utilizadas aí também, né? Porque a gente fala que eles são símbolos que acabam duplas, né? Que acabam tendo aí uma aspiração espiritual humana. A gente até porque a gente fala que o número 6, como ele vem aí representando o dobro do número 3, então ele vem aí simbolizar realmente essa busca espiritual. Então, imagina uma mandala aí, né, com uma estrela de 6 pontas, né? Onde eu tô realmente, né, minha potência elevada a essa minha busca mesmo espiritual. O hexágono, a gente fala que ele acaba indicando aí o campo de atuação da busca, da terminação, né, daquilo mais intensamente, pensando muito mais no ambiente familiar, daquilo que ele tem como estrutura. O hexágono, a gente fala que ele vem trabalhar com os apegos e os desapegos também, né? Vem trabalhar muito nesse sentido na direção. Já em compensação, a estrela de 6 pontas, considerada aí a estrela de Davi, ela representa aí totalmente a sua fé aplicada à vida material e a fé também transformada numa ligação diretamente com Deus.
que a gente fala que é considerada religação, religação com o Criador, com uma divindade, e daquilo que a pessoa ela acaba acreditando para o seu dia a dia também, né? Deixa eu ver aqui. O que, Má? O que você quer que eu mostre para você? Um pentagrama? Infelizmente aqui eu não tenho uma. Os meus pentagramas, até por conta da bruxaria, como a gente acaba utilizando muito, eu acabo deixando lá no meu altar de bruxa, lá no terreiro, né? E aí eu acabo não tenho aqui, tá? Mas eu depois eu tento tirar uma foto e mandar para você, tá? Adriana Laquimia, boa noite, Pai Xalá te abençoe. As toalhas de mandalas prontas podem ser usadas no corpo, tapetes ou enquadrar, ou devemos fazer uma personalizada? Ótimo, Carmen. Nós temos muitas toalhas personalizadas aí com mandalas, né? E eu acabo sempre utilizando muito também essas toalhas personalizadas, porque eu tenho até um rapaz que eu mesmo acabo pedindo muitas vezes para ele produzir as toalhas, né, com os desenhos. Às vezes ele demora um pouquinho para entregar, claro, porque ele vem atender um pedido específico, né? E dentro do propósito, dentro daquilo que eu quero trabalhar. Mas eu que nem eu tenho a minha toalha de alinhamento de chakras e que eu ativo chakras, mando chakra, reiki, Magnify Healing à distância através dessa toalha. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, tá bom? Só um minutinho, gente, já volto. Viu? Nem demorei tanto assim, né? Deixa eu mostrar aqui primeiro para Mari. Que ela tinha perguntado. Aqui é uma mandala de lã. Então, essa foi que eu ganhei de uma aluna minha. Então, ela vem representando aqui, né, o símbolo. Então, ela acaba trabalhando aqui até com várias pontas, né? A gente fala aqui que são os polígonos estrelados, né? Então, a gente fala que é muito utilizado nas mandalas, que além de trazer toda uma força vibracional, a gente fala que a sua simbologia ela está muito relacionada à parte numérica. Então, aqui ela vem trabalhando, né? No aqui, 2, 4, 6, 8. Então ela vem trabalhar no número do infinito. Numerologia, ela faz parte e é fundamental também na hora da gente montar uma mandala para quem tem conhecimento aqui. Ela trabalha nos pontos cardeais, nos 8 sentidos, nas oito direções também, da onde eu quero chegar no meu propósito também, né? Então, como aqui essa minha aluna, ela acabou utilizando muito aqui era a cor vermelha e a cor branca. Então a vermelha, ela vem para ir ativar as forças realmente desses meus propósitos, dos nortes, né? Dos pontos cardeais de aonde eu quero chegar, né? Também. E a cor branca, que tudo isso para eu poder alcançar, para eu também poder ter um pouco aí de paz, né? De esclarecimento também para tudo isso, né? É linda, né, gente? Eu ganhei dessa minha aluna e eu acredito muito que ela dê aula sobre isso daqui, tá? Sobre como montar uma mandala aqui através de lã. Eu vou até perguntar aqui para ela, quem tiver interesse, sinaliza aqui para mim, porque aí depois eu entro em contato com ela, peço para falar com vocês e tudo mais. Só que é linda, né? Eu também achei maravilhosa. Aqui, até respondendo aqui a pergunta da Carmen, vamos ver se dá para vocês verem toda essa minha toalha, né? Ó, ela é uma mandala de alinhamento de chakras. Então, eu considero, né, essa minha toalha, tem até ela numa versão aqui menor, que ela é num saquinho. Então, ela é uma mandala, tá? Aquela toalha anterior que eu mostrei para vocês, faço, mas não tenho conhecimento dos significados. Então, Mari, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Aí vem aí também poder te ajudar também, né? E com certeza quando você for fazer, é,
vai ser muito melhor, porque aí você já vai saber o significado também, né? Então, essas toalhas, onde tem símbolos, onde tem mandalas e tudo mais, é, a gente acaba ativando aqui forças. Então, quando eu vou fazer aqui alinhamento de chakras à distância, o reiki, que eu falei para vocês em outra terapia, o que eu acabo fazendo? Eu coloco todos os papéis, né, com os nomes e tudo mais, coloco o copo de água aqui do lado e emano isso aqui à distância, né? E se for alguma coisa, ela é um portal, né? Vamos lembrar que mandala, ela é um portal. Então, se eu vou fazer também um trabalho direcionado à cura, eu deixo aqui nessa toalha. E aí, se for, eu vou deixar por 3 dias. Só que eu lembrando que se eu tô deixando aqui uma mandala ativa por 3 dias, eu, por 3 dias consecutivos, eu tenho que ir lá e ativar as forças dessa mandala. Né? Então, hoje eu fiz, amanhã eu faço, e depois de amanhã eu vou lá e ativo também no mesmo horário, dentro do mesmo propósito. Então, eu sei que durante 3 dias, todas as pessoas que tiverem com o nome dentro dessa toalha, aí, desta mandala, ou que for por símbolo, ou que for por desenho, ou que for através dessa toalha de tecido aqui mesmo, eu estaria aqui ativando as forças, né? Mas é linda, né? A Cida aqui perguntou se ela pode fazer uma mandala com ervas, galhos e folhas. Sim, Cida, e a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Como devemos usar a toalha? Acabei aqui quais são os tipos de mandalas e essa toalha é linda. É linda mesmo, né? Luana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Eu, quando escolhi essa toalha, eu escolhi já ela nessa cor mesmo, roxa, porque o roxo ele já vem trabalhar na transmutação, na transformação, né? É uma cor mais elevada, aqui também dentro da própria espiritualidade. Então, o propósito já foi justamente por esse, tá? Então, André, até respondendo, acredito eu que já deve ter respondido essa pergunta aí, como nós devemos utilizar a toalha, é dentro desse propósito, tá? Depois que eu terminei, ativei aí minha mandala de cura, vamos dizer, através dessa toalha, porque para mim ela tem um poder, né? Tanto que a gente tem magia dos panos sagrados, das toalhas sagradas. Então, essa toalha, para mim, com essa mandala, com esse signo de alinhamento de chakra, ela tem um grande poder de cura. Então, assim, depois que eu terminei de fazer, eu pego simplesmente os papéis, queimo, né? E a minha toalha eu vou lá guardar e pronto, acabou. Quando eu precisar, vou lá e ativo novamente, né? Edmilson Ávila, boa noite, seja bem-vindo, né? Então a gente fala qual é a importância. Atrasado só um pouquinho, Ed, mas tá aí, ó. Importante que chegou, né? Até porque o que a gente fala, né? Qual é o significado das cores dentro das mandalas, né? Então, quando eu acabo trabalhando, quando eu vou lá desenho, ou se não eu acabo colocando muitos elementos nas cores vermelhas, então eu ativei uma mandala e coloquei muitas velas vermelhas, coloquei muitas flores, muitas rosas vermelhas, pus perfumes na cor vermelha, né? Pus fitas vermelhas. Com essas cores, a gente está trabalhando muito mais para estimular e ativar as forças daquela pessoa, daquele ambiente, né? A gente fala que a cor vermelha ela trabalha muito na polaridade, né, masculina das energias. Então ele vai atuar no sentido de gerar atrações físicas. Então geralmente as mandalas que a gente acaba trabalhando muito com as cores vermelhas são mandalas para atrair, né? Justamente aqui é uma atração física, mas de atrair negócios, de atrair poder, de atrair olhares, conquistas, né? Então a gente também fala que acaba afastando também depressão, a cor vermelha ela tira o desânimo, ela traz um poder, mas um plano material, no meu plano de realização. A gente fala que o vermelho ele é a cor das conquistas. Olha aqui, ó, falando um pouquinho de cromoterapia para vocês, né? Então a gente fala que é a cor das conquistas, das paixões, né, da própria sexualidade também. Só que a gente toma muito cuidado no ambiente onde a gente faz e ativa essa mandala, porque a cor vermelha, como ela é uma cor muito quente, se eu faço dentro de um quarto, por exemplo, as pessoas elas tendem a não dormir direito, porque acaba aí se sentindo muito irritado, né? Então, as cores vermelhas dentro, né, de um quarto, por exemplo, a gente trabalha toda essa parte, da sedução, é legal, porque a cor da sexualidade, é ok, tudo isso daí, né? Só que muito vermelho dentro do ambiente, o que acaba acontecendo? Fica a energia muito pesada, muito quente também. Isso acaba causando uma certa irritação. Então, que tipos de elementos que eu posso fazer quando eu ativo aqui a minha mandala, né? Aqui eu acabo trabalhando muito com pétalas de rosas, né? É muito mais por encantamento, por sedução, velas vermelhas.
E vela vermelha, ela vem trabalhar tudo daquilo que é muito rápido, daquilo que é muito ágil, né? Aquilo que eu quero resolver no aqui e agora. Então, é por isso que a gente acaba trabalhando aí com as cores vermelhas, com as velas vermelhas. Geralmente, se mulherada aí vai fazer, ativar uma mandala para o amor, acaba aí colocando as bebidas, os líquidos, né, também envolvido aí com champanhe e com tudo mais. Então, é uma forma da gente aí ativar, né, uma mandala, né? Uma pessoa passar batom vermelho chama a atenção dos outros e ela se sente atraente, não é, madrinha? É isso mesmo. O vermelho, tanto na roupa, batom, no colar, aquela que você onde você chegar e você quer falar, cheguei chegando. Por isso que você usa vermelho. Um sapato vermelho, um cinto vermelho, porque você tá de vermelho, é impactante, as pessoas vão te olhar, né? Fala, nossa, chegou. Então é bem assim, se você quer mostrar o seu poder, você vai se vestir de vermelho, porque é impossível você chegar em algum lugar e alguém não te observar, você lá toda de vermelho, a dama de vermelho. É mais ou menos isso, tá? Como que a gente faz, gente? Quando a gente vai ativar uma mandala, que eu pus lá no chão e que eu risquei, eu coloquei os meus elementos e tudo mais, eu peço uma permissão para poder ativar. Então eu fui lá e risquei, e aí, dentro do que cada um acredita, dentro do propósito de cada um, peço a permissão, né? O Pai Maior, as leis divinas, né? As divindades tais, né? A permissão para poder ativar esta mandala num propósito tal, para finalidade tal, para fulano de tal, ou para várias pessoas, né? Pedindo a permissão para que venha trabalhar somente para o bem, somente para este propósito, para esta finalidade. Todas as vezes que nós ativamos uma mandala por um ato negativo, tá? Pedindo mal de alguma coisa, ou com má intenção, vamos dizer assim, eu abro brechas para que magos, né, para que uma força oculta negativa se toma conta daquele espaço e daquela energia. Então aí eu acabo trabalhando com uma outra egrégora, com uma outra falange, com uma outra energia. E aí eu vou vir prejudicar esta pessoa e o ambiente. E esse ambiente muitas vezes pode ser o meu próprio ambiente. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado aquilo que a gente pede, né? Então, é claro que precisa ser sempre numa coisa muito benéfica. Pai Reinaldo, boa noite. Pai Xalá te abençoe, seja bem-vindo. Você não aguenta mais de saudade de mim, Pai Reinaldo? Ai, a gente tem que acabar logo com essa pandemia para a gente poder voltar às nossas aulas de sacerdócio, aos nossos encontros maravilhosos, não é verdade? Eu também estou morrendo de saudade dos meus filhos, dos meus alunos, dos meus clientes. Então, infelizmente, por enquanto, o contato é só aqui, virtualmente, mas tenho fé ainda que muito em breve tudo isso passará e a gente volta aí a se reencontrar novamente, né? Então, quando a gente ativa essa mandala, então a gente pede uma proteção. Então, eu pedi e eu já peço que através desse círculo, através dessa mandala, que nenhuma outra força oculta irá tomar de conta e invadir essa minha intenção e este meu propósito. E eu peço a permissão para que esta mandala fique ativa por tantos dias. Na hora, a gente acaba aí percebendo, né? Tendo a intuição de quanto tempo a gente vai deixar aquela mandala ativa. O que acontece? Ativei minha mandala, a pessoa adentrou. Todo mundo que quando adentra numa mandala, ela entra com o pé direito, tá? Então ela entrou na mandala. Então, minha mandala tá aqui. Eu entrei de frente para esta mandala. Quem está lá executando a mandala vai usar os elementos. Ah, eu quero usar galhos de ervas, eu quero usar vela, eu quero usar perfume, eu quero usar incenso, eu quero usar cristais. E fez lá todo um trabalho de limpeza e de purificação. Nesse momento que a pessoa ela está dentro dessa mandala, o que a gente fala? Né? Então eu peço, né, aos protetores, aos guias, né, essas divindades que proteja, que abra os caminhos, vamos colocar aqui da sedução, do amor, da conquista de fulano de tal, para que ela tenha mais força, para que ela tenha mais autoestima, para que ela tenha mais ânimo, para que ela saia desse mundo desse submundo, dessa escuridão, para que ela venha ter essa força, essa garra, esse poder, eu determino,
né? Então a gente acaba, se eu resolvi trabalhar com velas, eu vou passar em velas em volta da pessoa. Se eu resolvi trabalhar aqui com ervas, eu vou passar ervas em volta da pessoa, né? Terminei de fazer tudo isso, a pessoa, então ela entrou por aqui, ela não volta por aqui. Se ela entrou por aqui, ela sai de frente para a mandala. Quando ela sai, ela também sai com o pé direito. Assim finalizou aquele processo. Eu posso ter uma única mandala e várias pessoas passarem dentro dessa mandala. Como eu também posso abrir uma mandala grande e colocar várias pessoas dentro dessa mandala. Então eu posso trabalhar tanto no individual, como eu também posso trabalhar aqui no coletivo. Posso trabalhar tanto com pessoas, como eu posso ativar também uma mandala para ambientes. Até respondendo aqui a pergunta da Rê, como seria uma mandala de limpeza espiritual? Geralmente, Rê, para mandala de limpeza espiritual, eu acabo aí fazendo um círculo e aí eu acabo colocando um copo de água, acabo colocando aqui um copo de sal grosso, acabo colocando aqui até um copo também, né, água aqui misturado com o próprio alfazema e trabalho aqui. Geralmente eu trabalho muito com a vela vermelha nesse sentido, porque o vermelho ele também vem quebrar essas energias, né? Quando a gente fala até espiritualmente, eu acabo até também colocando uma vela preta, né? Mas no sentido sempre de quebrar, de expulsar, e nunca de demandar e nunca de devolver nada. Porque um grande mago, né? A gente fala que um grande conhecedor de mandala, ele nunca devolve nada para ninguém, né? Até porque quando nós aqui ativamos a força, eu estou pedindo uma permissão, né? Uma ajuda para que eu possa trabalhar aqui com essa pessoa. Quando eu finalizo a minha mandala, eu vou lá de uma forma de agradecimento. Então, assim, eu agradeço aqui, através desse espaço mágico, a todas as energias, a todas as divindades que aqui estiveram presentes dentro desse propósito, a permissão para que eu possa desativar esta mandala. Então, tudo lá que for de recurso da natureza, eu vou pegar e vou encaminhar para a natureza. E o que for de vela, borra de vela, eu vou jogar fora, que acabou, queimou, eu vou jogar fora. Se for os meus cristais, eu vou tirar e vou limpar, né? Vou purificar aqui os meus cristais. Simplesmente vou pegar aqui um pano com alfazema e apagar esse meu ponto, pronto, acabou. Nada ali ficou concentrado, né? Então eu trabalho muito nesse sentido. Qual a finalidade aqui de uma mandala? A gente vem justamente pedindo para que seja eliminado todos os cascões energéticos, larvas, miasmas, né? Todos os tipos de vampirismos, de obsessões, para que sejam retirados e encaminhados para o seu local de destino. É isso que a gente acaba sempre aqui pedindo na hora de ativar uma mandala também. Aderice, boa noite, seja bem-vinda. Então, para uma limpeza espiritual, a gente também pode utilizar aqui arruda, quebra-demanda, comigo ninguém pode, guiné, posso trabalhar com eucalipto dentro dessa minha mandala. Se for uma limpeza espiritual para alguém destinado, eu posso colocar todas essas minhas ervas dentro dessa minha mandala e pedir para a pessoa entrar descalças, para que justamente através dessa erva, através do seu chakra base, para que seja descarregada toda essa energia. Aí tem muitas pessoas que acabam me perguntando: ah, mas se alguém passa mal? E se alguém faz isso? Gente, quando a gente faz um trabalho de limpeza, de descarrego, descapetamento aí, é natural que às vezes a pessoa ela sinta alguma vertigem, uma tontura, alguma coisa, porque você está expulsando, você está eliminando, né? Você está retirando a energia dela. Mas você está no comando. Como você está no comando, quando você ativa aí uma mandala, você já pede que nenhuma força oculta tenha poder de atrapalhar e de estragar. Então, que toda a energia ruim, negativa, que ela seja consumida e absorvida naquele lugar e que não vai tomar de conta do restante. Então, quando a gente termina de fazer todo um trabalho, toda uma limpeza nessa pessoa, a gente sempre pergunta, antes de retirá-la da mandala, a gente sempre pergunta se a pessoa tá bem, se tá tudo ok. Ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, assim, ela sai. Saiu, acabou. Não existe aquele negócio, ah, saiu, passou mal e volto. Não. Né? Por isso que a gente pergunta, tem certeza? Está tudo bem? Respira, toma um copo de água, né? E depois ela acaba aí saindo também da sua mandala, né? Cris, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. Quando a gente acaba aí trabalhando com as cores amarelas,
A gente fala que o amarelo, ele é uma cor também ativa, uma cor muito dinâmica. Então, trabalha nesse processo, principalmente o que é mental, porque trabalha aqui na criatividade, na lógica, né, naquilo de acelerar processos, né, mudanças de pensamento também. A gente fala que o amarelo, ele acaba te trazendo muitas ideias, né? Também ele remove aquelas ideias fixas, né? E aumenta aí justamente a sua capacidade de raciocínio. A gente fala que o amarelo ele é da cor da própria inteligência, né? É uma cor de estudo, é uma cor da própria criatividade. Quando a gente acaba trabalhando muito com a cor azul, o azul ele já vem trazer mais aquela leveza, uma calma, um equilíbrio. A gente fala que trabalha muito com a polaridade feminina das próprias energias. Então, vai estimular muito uma energia, uma atração, mas muito mais uma questão de paz, muito uma questão de harmonia, de serenidade, né? A gente fala que é a cor dos acordos, das habilidades diplomáticas. Então, é daquilo que a pessoa precisa ter mais sossego, daquilo que a pessoa precisa ter mais paz. Quando a gente trabalha aí com as cores laranjas, o laranja ele vem para restaurar, vem para regenerar. A gente fala que como ela é a soma aí da cor vermelha com amarelo, então ele acaba sempre produzindo, né, uma força muito mais ativa, né? E é sempre uma cor muito de recuperação rápida, principalmente para quem teve muitas perdas materiais e mentais e tudo mais. Então, o laranja ele faz a pessoa trazer essa própria recuperação depois de um processo muito destrutivo. Então, vem trazendo essa força e a capacidade da pessoa refazer aquilo que não está mais certo, né? Acabei de falar aí da cor azul, né? E a cor verde, né? A gente fala que vem trazer aí calmaria também, mas ela é uma cor corretiva e é uma cor que traz aí a questão da própria cura. Então ele trabalha muito sobre a mente, sobre o equilíbrio, sobre o raciocínio, sobre a própria lógica, né? A gente fala que o verde ele acaba aí melhorando o nosso estado físico negativo e a cura também para o nosso próprio corpo, né? Uma cor lilás trabalha muito espiritual, é uma cor muito mística, né? E uma cor muito ligada aí com a própria religiosidade também, né? Então ele atua muito sobre a questão da própria espiritualidade, principalmente para quem está muito desequilibrado, sem conexão nenhuma com nenhum tipo de divindade, com nenhuma força divina, né? Então a gente fala que a cor lilás, ela é uma cor que vem desinfetar, na verdade, né, esterilizar, né, no plano material e tanto também no plano mais sutil, evitando que energias indesejadas se instalem principalmente no mental, aí da pessoa também, né? Essas mandalas em MDF ou pintadas em parede ou adesivo também funciona? E como, Andréia? Você viu que lá no terreiro a gente tem lá as mandalas, tanto lá a mandala das pombagiras como a mandala dos ciganos, e também eu tenho as mandalas também de borboleta. Aquilo não é só uma forma decorativa, né? Na verdade, ele tem uma expressão e ele tem um propósito, né? Então você vê que a mandala lá dos ciganos é uma mandala colorida, cheia de brilho, porque justamente é para poder trabalhar o encantamento, né? Para trabalhar uma sedução e um poder. É de você pegar e olhar e fixar lá, né, naquela mandala e você fala: "Ah, nossa, que lindo", né? Porque é aquilo que te encanta. Então ela vem a brilhantar aí os seus olhos, né? Aquelas mandalas lá de borboleta, ela vem explicar justamente o quê, né? Para poder, eu preciso ser leve, me trazer leveza na minha vida, de eu saber poder voar, de saber que eu posso me transformar, porque na verdade a borboleta ela é a própria transformação, né? Daquilo que eu posso me transformar. Então, eu sempre posso estar em constância, né? E sempre em mudanças também na minha própria vida. Das pombagiras, que tem lá no formato de rosa, é justamente assim, a rosa é o amor, é o feminino, é a conquista, né? Então, né, rosa, então você fala, ai, que gostoso, que prazer que dá. Então, essas mandalas em MDF, elas são ótimas para justamente isso. Só que o que a gente sempre fala, até essas mandalas em papéis que nem nós falamos lá no início da nossa live, né? Ela vem justamente para você poder trabalhar a sua criatividade, de você poder expressar aquilo que você está sentindo no momento, né? Então é para você trabalhar realmente, não precisa seguir um padrão. Quem disse que toda borboleta tem que ser amarela ou azul? Né? Nem sempre, né? Ah, mas a cor do céu tem que ser azul. Quem disse que a cor do céu tem que ser azul, né? De repente alguém foi lá e quis colocar um prata, teve gente que teve que colocar lá um rosa, um amarelo, e aí a gente fala, nossa, mas ela pôs um amarelo para uma nuvem,
E se de repente ela está pedindo que os seus próprios pensamentos, porque a gente não consegue aí dimensionar e nem ser nada palpável o céu, quem disse que seus pensamentos não possam ir até as alturas para que você possa ter uma criatividade, trabalhar seu raciocínio e para que você possa ir muito mais além daquilo que você quer atingir na sua vida, né? Então, por isso que a gente não pode discriminar, porque as figuras geométricas e as cores e as numerações, ela tem um propósito na hora da gente fazer aqui uma mandala, né? Borboleta é manhinha, né? É verdade. Então, o que que a gente sempre faz, né? Até dentro de um. Eu falo que a mandala, ela pode trabalhar até para quem justamente tem um fio de conta, tem uma guia, que nem eu tenho uma guia aqui no meu braço. Se eu tirar ela aqui no meu braço e eu colocar aqui no chão, ela é uma mandala, né? Ela é uma força. O que eu posso trabalhar dentro dessa minha mandala são alguns tipos de elementos. O céu de outono é multicolorido, amarelo, laranja, rosa, é isso aí mesmo, Ed, né? Então a gente ia viajar aí com as cores, né? Quando a gente trabalha com essas mandalas e a gente acaba aqui utilizando as conchas, por exemplo, a concha, ela vem representando muito a questão do próprio útero, né? Então aqui tá a concha, até que a gente fala assim, ah, mas encontrou uma pérola dentro de uma concha, né? Então assim, ela vem representando essa própria força da fecundidade, né, do crescimento, né, daquilo que está sendo acolhido naquele momento. Então, se eu ponho as conchas para baixo, formatinho de concha para baixo, eu estou concentrando as forças dos meus pedidos que eu estou fazendo naquele ambiente, naquele instante, naquela mandala, né? Zilda, boa noite, seja bem-vinda. Se eu ponho justamente as minhas conchas virada para cima, eu estou pedindo crescimento e expansividade, mas eu também estou pedindo um amparo de tudo aquilo que está sendo feito. Quando ela está aqui para baixo, eu estou pedindo para que esse meu crescimento seja justamente dentro daquele propósito, para aquela finalidade, somente para aquela pessoa. E eu deixando aqui aberto, eu estou pedindo para que todas as pessoas, que tudo que tiver naquele ambiente também receba essa força e esse axé, né? E essa vibração que a concha vem me trazendo aqui, né? Até porque a concha, ela vem trabalhar muito aqui nas forças de Mãe Iemanjá. E Mãe Iemanjá, ela vem trabalhar aqui nesse sustento do amparo, mas também vem trabalhar na minha criatividade, na minha força, vem trabalhar aqui muito na minha questão do meu chakra básico, que são justamente eu ter os pés no chão para que eu possa realmente seguir em frente. Eu tenho essa conexão para que eu saia aqui do mundo de Alice e que justamente eu vá em frente, né? Quando eu acabo trabalhando também com a questão dos búzios, então, tanto os búzios abertos, os búzios fechados, né, que a gente fala. Então, os fechados são aquele quando ele tem lá a bundinha, que nem aqui, ó. Eu tô com um brinco de búzios, até para falar assim. Esse daqui, ele seria um búzios aberto, né, ó, porque ele não tem a bundinha aqui que a gente fala, né? Ele tá aqui, então ele seria um búzios aberto. Então, os búzios fechados é quando ele tem lá aqui justamente a bundinha, que eu sempre falo, né? Então, ele vem, os búzios, eles são ocultadores, eles vêm trabalhar com aquilo que está oculto, então ele vem te revelar, então ele vem te mostrar. Então, você abrir uma mandala de búzios, ou você colocar búzios no meio da sua mandala, é você pedir aqui uma força para a própria espiritualidade, para ele te mostrar ou te intuir daquilo que está escondido. Então, ele vem trabalhar aqui com revelações, né? Justamente do mais profundo, do mais escuro, né? Daquilo que realmente tiver. Quando eu trabalho com as ervas elas são curadoras, né? Então ela também pode vir descarregar, mas pode vir purificar, pode vir abrir os caminhos. Eu quero uma mandala de abertura de caminho em todos os sentidos, em todas as direções. Eu coloco 7 espadas de Ogum, né? Só que ao invés de eu colocar as espadas de Ogum com as pontinhas para dentro, eu ponho as pontinhas para fora. Então eu ponho aqui a minha mandala, né? Ponho 7 espadas de Ogum com as pontas voltadas para fora, porque eu estou pedindo a abertura de caminho em 7 vibrações, em 7 magnetismo, em 7 radiações, em todos os 7 sentidos da minha vida. Então, eu não estou pedindo uma abertura de caminho apenas para o lado profissional. Estou pedindo familiar, saúde, amor profissional, amizade, em todas as direções, em todos os nortes de evolução também, né? Quando eu acabo aí colocando os meus cristais,
Nós tivemos aí uma live de cristais, né? E é justamente isso. Para que eu quero trabalhar? Quero colocar cristais que vêm aqui apenas para descarregar. Então, eu vou colocar um ônix, vou colocar uma cianita preta, então, eu vou colocar aqui uma turmalina, eu vou colocar uma obsidiana. Então, são cristais que vêm aí para descarregar, né, aquele meu ambiente. Ah, não, Cecília, eu quero fazer aqui uma mandala de proteção. Quero fazer aqui uma mandala de abertura de caminho, quero aqui para amor, para paz, né, para elevação espiritual. Então eu vou colocar um quartzo rosa, um quartzo azul, um quartzo verde, vou colocar um quartzo fumê, uma crisocola, vou colocar um lápis azuli, vou colocar uma rodocrosita, então uma hematita. Então são cristais que eu venho para trabalhar justamente para poder limpar e purificar e trazer uma harmonização. Se eu resolvo colocar as velas eu posso levar o mesmo significado aqui das cores que nós falamos na nossa mandala, né? Então eu quero mais trabalhar mais a questão do amor. Então do amor eu vou trabalhar mais uma cor de rosa, né? Ah, mas eu quero só sedução. Então eu coloco uma cor vermelha. Ah, eu quero paz. Eu quero uma elevação espiritual. Então eu vou colocar uma vela branca. Não, Cecília, eu quero raciocínio, eu quero lógica. Então eu vou colocar uma cor verde, né? Então, não, Cecília, eu quero ativar as minhas forças. Põe um laranja, né? Eu quero reconstruir. Põe um laranja aqui para você poder também se reconstruir. Ah, mas Cecília, eu quero colocar uma vela de cada uma das cores. Eu posso colocar? Claro que pode, né? Não existe uma regra daquilo que eu não posso. Eu preciso ter um propósito aqui, né? Uma intenção do que eu quero chegar. Então, se eu tiver esse propósito, já estará ótimo, né? As águas, então eu posso colocar água mineral, posso colocar com água de coco, posso colocar água com alfazema, posso colocar água com mel, posso colocar água com sal grosso, posso colocar uma champanhe, posso colocar uma cerveja, posso colocar um vinho, posso também trabalhar com as águas sagradas, porque as águas elas vêm para purificar. Posso fazer uma de até descarrego aqui, viu, Rê? Quero fazer aqui uma de descarrego, eu posso aqui colocar 7 copos com água com pinga, por exemplo, né? Aí tudo aquilo que eu tô limpando no ambiente, tudo aquilo que eu tô descarregando da pessoa, eu emano para aquele copo, para aquela energia, para o fator etílico, para que venha absorver todos aqueles são os excessos. Para isso que eu utilizo as águas. O que eu faço com as águas depois que eu terminar minha mandala? Simplesmente vou descarregar e vou colocar lá na natureza. Ou descarrego na água, na terra, para justamente para absorver, ou se não vou em água corrente, jogo e pronto, acabou, já purificou aqui, né? Magapitas, boa noite, seja bem-vinda, bruxa linda. Andréia, e qual mandala seria indicada para o ambiente de trabalho e comércio? Qual seria indicada para deixarmos no quarto? Ainda seria possível, então, revestir de conchas? No quarto, Andréia, é sempre bom aqui colocar quartzo rosa, pode-se também colocar aqui uma rosa do deserto, um cristal, né, rosa do deserto. Posso também colocar aqui uma turmalina rosa, que vem trabalhar mais aí no amor, no acalento, uma harmonização aqui de casais, né? Eu quero aí ativar as minhas forças na minha parte aqui de comércio, coloca aí uma turmalina, põe uma ônix, né? Põe aqui uma hematita que vem abrir aí os caminhos, né? Posso ter aí uma mandala, né? De abertura aí de caminho. Posso colocar aí ervas junto com o cristal e eu ativo aquelas forças, né? Deixo aqui e ativo essas forças dessa minha mandala para que fiquem durante esses 7 dias, para que abra os meus caminhos, que atraia cliente. Eu quero atrair cliente? Põe um copo lá de água com mel, né? Põe lá um copo de água com açúcar na entrada da porta do meu comércio, para que todo mundo que lá adentrarem, né, que realmente sinta-se confortável, aquela doçura do ambiente e tudo mais, e justamente acaba ficando lá, né? Então, assim, são coisas que a gente pode aí trabalhar, desenha uma mandala, né? Pega aí uma mandala, um símbolo, uma figura que te represente, uma figura que você goste, que tem um grande significado para você, e acaba colorindo, né? Põe aqui os elementos que nós podemos aqui trabalhar nesta mandala, né? Entenderam, gente? Alguma dúvida? Algum questionamento aqui de mandalas? Mandalas, eu tenho aqui uns oráculos que eu vou mostrar para vocês, né? Mas antes de eu mostrar aqui os oráculos, falei aqui logo pro pessoal assim que entrou aqui na live, que a partir do mês de junho tanto a minha página pessoal, mas principalmente a página do terreiro, tanto no Facebook e no Instagram,
passará aí por grandes transformações. Coloquei lá ontem contagem regressiva, que será repaginada, porque eu colocarei aí várias dicas, né, diárias aí de como que a gente pode fazer para o nosso dia a dia, para vários setores, para a nossa vida e tudo mais. Mas no meu canal do YouTube, eu colocarei aí vídeos em dias alternados, também dando várias dicas. E esses vídeos ficarão apenas no YouTube, né? Eu não vou colocar aqui no Facebook. Na verdade, só vou colocar aqui que eu coloquei um vídeo lá. Só isso, né? Mas não. Para poder assistir, vocês precisarão aí se inscrever no canal do YouTube e ativar lá o sininho para que todas as vezes que eu colocar lá um vídeo, para que vocês sejam sinalizados, né? E venham aí assistir. Acabei de colocar aqui, né, para vocês o link do YouTube para que vocês possam aí também se inscrever. O que acontece? E aí vem com essas várias dicas. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, a nossa live, que é dia 27 de maio, a nossa live será sobre orixás na Umbanda, que também foi um dos assuntos aí muito pedido também, né? E aí a gente vem aí poder esclarecer, desmistificar aí um pouco, trazer um pouco de conhecimento. Claro que a vertente, ela é grande, né? Porque existem várias umbandas dentro das umbandas, né? Várias umbandas dentro da umbanda, que a gente sempre fala. Mas aí a gente não vem falar daquilo que está certo e daquilo que está errado, né? A gente vem esclarecer aquilo que justamente eles são, né? E claro que dentro aí do consentimento, do conhecimento de cada um vai seguir, respeitar e cultuar da maneira que aprendeu e da maneira que acha que é certo também, né? Pode fazer uma mandala à distância, usando somente o nome da pessoa? Posso utilizar uma mandala de cristais no meu altar? Boa pergunta, meninas. O que acontece? Vou responder aqui primeiro o da Rê, tá? Vivi Ávila, boa noite, seja bem-vinda. O que acontece, Rê? Podemos sim ativar uma mandala à distância, tá? O que eu falo sempre de mandala à distância, tá? Isso é dentro do meu consentimento, mas é claro, aqui a gente sempre fala que a gente respeita aí as visões de cada um também, né? Quando a gente ativa uma mandala à distância, eu sempre falo que precisa, a outra pessoa lá do outro lado, ela precisa querer, primeira coisa, né? Não adianta eu emanar uma energia sendo que ela não quer. Aí a turma pode me perguntar, mas quando fazem reiki à distância, alinhamento à distância e não sei o que, muito mais à distância para o universo, por exemplo. É totalmente diferente, né? Porque eu não estou direcionando o nome de uma pessoa. Eu simplesmente estou aqui ativando, que nem aquela minha toalha que eu mostrei para vocês. Eu estou aqui ativando uma força, emanando uma energia, uma vibração para o mundo, para o universo, para que sejam curados, para que possam receber todas as bênçãos divinas e tudo mais. Aqueles que tiverem abertos, eles obviamente vão receber tudo aquilo, e pronto. Aqueles que não tiverem, infelizmente, vai esperar aí o seu tal merecimento, como a gente sempre fala. Mas quando a gente tem uma pessoa direcionada, eu sempre falo, a pessoa ela quer, a pessoa ela aceita, a pessoa ela te pediu, né? Até porque assim, eu posso emanar. Quando a gente abre uma mandala ou faz aqui uma oração, o que eu sempre explico aqui também eu peço a intercessão de uma divindade para que eu possa emanar uma energia a fulano de tal, a intenção de ciclano de tal, tá? E que ela possa receber todas as vibrações de cura, de limpeza, de descarrego, de purificação, de abertura de caminho, de amor e tudo mais, dentro do seu próprio merecimento, né? Daquilo que ela está apta, aberta e daquilo que ela merece para poder receber também. O que acontece? Eu emanei e fiz. O ideal seria que, dentro do horário, né, que eu for lá fazer e ativar essa minha mandala, que a pessoa ela esteja sintonizada com você. Então eu vou lá e simplesmente falo assim: olha, hoje às 21 horas estarei ativando essa mandala, não sei o que, tal. Você pode ouvir essa música, esse mantra, pode ficar sossegadinho, medita e faz tudo mais para que realmente ela possa receber e sentir toda essa energia que eu estou emanando. Ok? Beleza. Quando a gente faz alguma coisa para alguém e que ela não aceita, e que totalmente é ao contrário de tudo aquilo, não é que ela não vai receber. Só que imagina que toda essa vibração, toda essa energia que eu estou emanando para essa pessoa, e ela tá aqui, vai chegar até aqui, porque existe um paredão. Então ela vai ficar aqui, paradinha. Conforme essa pessoa aqui ela for passando por seus critérios aí de reforma íntima, de evolução e se abrindo para tudo isso, todas essas energias que eu emanei, ela vai recebendo. Então pode ser que demore,
né? Mas pensa bem, você fazer aqui uma mandala à distância e a pessoa tá numa balada, tá no barzinho, tá no shopping, tá fazendo qualquer outro tipo de coisa e você tá lá mandando uma energia. Assim sou eu da maneira que eu penso, tá, gente? É só uma questão de ponto de vista também, né? Se alguém pensa aí ou faz de uma forma contrária e também dá certo, tudo bem, né? Eu sempre explico assim, na minha parte, assim, do que eu acredito e daquilo que eu acabo ensinando para as pessoas, né? Mas, que nem eu falo, eu não sou a dona da razão, né? Às vezes alguém pode ser que venha e me explique de uma outra forma e eu vou falar, não, ok, tá certo, então eu vou começar a fazer dessa forma. Então, para mim, até agora foi o que funcionou e é o que acaba dando certo, tá? Então, quando a gente faz aqui uma mandala à distância, com o nome da pessoa ou com a foto, é o que a gente fala muito dentro da própria radiestesia, que são os próprios testemunhos, né? Quando a gente faz na intenção de alguém. Só que o que acontece? Com a foto eu não vou queimar a foto depois, né? Simplesmente eu vou guardar a foto, eu vou devolver para a pessoa. Mas com o papel, assim que eu terminar de ativar aqui a minha mandala, eu vou queimar esse papel e pronto, acabou. Se daqui 2 semanas, 3 semanas eu tiver que fazer de novo, eu vou anotar de novo o nome da pessoa. Lembrando que todas as vezes que a gente anota o nome da pessoa, eu escrevo a lápis, né? Porque aí o grafite justamente era um condutor de energia e depois eu vou simplesmente queimo, porque acabou e zerou tudo aquilo também. Podemos também aqui ativar uma mandala com roupa de pessoas também, né? Então eu fui aqui, eu tenho uma peça de roupa, essa pessoa ela não consegue dormir muito bem, coloquei aqui um pijama, emanei toda uma energia, terminei aqui, acabou minha mandala e tudo mais, vou lá e devolvo a roupa para a pessoa e falo, olha, agora você vai usar por 3 noites consecutivas essa roupa, ou você vai trabalha com de repente uma encharpe, né, um lenço, alguma coisa, você trabalha por 3 dias e vai trabalhar né, com esse lenço, ou deixa na sua bolsa, ou deixa na sua mesa de trabalho. É uma forma também, tá? Aí a mãe Sandra perguntou se pode utilizar uma mandala de cristais no meu altar. Pode sim. Eu amo fazer mandala de cristais, né? Então, a gente geralmente aí trabalha com 7 tipos de cristais, né? Para vários sentidos. Faz em formato de círculo. Dentro dessa mandala aqui de cristais, posso colocar um papel com o meu nome aqui envolvido, ou com o nome das pessoas que eu quiser. E aí eu ponho um copo de água, né? E peço para que seja purificado, né? Que seja abertos os caminhos dessa pessoa, que tire todas as perturbações mentais, que venha trabalhar o psicológico, o mental também, né? Eu tenho aqui, ó, essas cartas Mandala, que é a arte do conhecimento, que é da editora Pensamento. Então aqui ela acaba trabalhando, né, com vários tipos de mensagens, associação, humildade, dualidade, força, amplitude. E como que a gente trabalha aqui com esse oráculo para a pessoa, né? Geralmente, o que eu sempre falo assim, para ela parar e pensar na sua própria vida, né? Daquilo que ela quer que traga uma mensagem para ela de força, né? Uma mensagem aqui de vitalidade e de tudo mais. Aí, de repente, tô colocando aqui aleatório, né? Então, ela pegou aqui 3 tipos de mandala: de coragem, pegou aqui de atração, e aí ela acabou aqui pegando também uma da verdade. E aí eu sempre falo, né? Olhe para esta mandala, para esses símbolos, né? E tenta interpretar, né? Entender o que ela quer dizer. Então, ó, bem aqui a carta da verdade, que vem trabalhar o número 9. E o número 9, a gente fala que ele vem trabalhar aqui com encerramentos de ciclos, com fases. Já cheguei na última etapa, o número 9, né? Então, são aqueles momentos que vêm justamente assim, para fechar e encerrar os ciclos. E aí ela vem aqui representando aqui, ó, por borboletas. Então, assim, aceite esses encerramentos, né, de ciclo aqui, a verdade, olhe isso com muita clareza e seja leve para que você possa reiniciar, para que você possa aí começar de novo do zero, né? Por quê? Você tem aqui, né, a força, que é bem a parte da atração, que vem trabalhar aqui o número 8, porque você tem esse poder atrativo, você tem aqui o símbolo do infinito, o número 8, né? E que você é capaz, que mesmo reiniciando, que tudo isso que você vier fazer será com muita amplitude, que será aqui pelo infinito, né? Mas, ó, tenha coragem,
né, para tudo isso, para poder encarar. Porque o número 5, ele vem trabalhar os talentos. Então, você tem talento para tudo isso. Então, aqui as cartas de mandala, e aqui a gente vem bem representar, né, justamente até uma ave, né, e aqui justamente a pessoa sendo liberta. Não sei nem se dá para vocês verem direitinho por causa dessa luz, ó. Pessoas que saltando, ela sendo livre justamente para isso. Então ela consegue alcançar, ela consegue ir mais para frente também. Eu tenho outro tarô de mandalas, que é mandalas talismânicas. E que ela também, né, vem trazendo aqui os ciclos mágicos da sorte e do poder. O nome desse oráculo, mãe Sandra, é Mandala, a arte do conhecimento, tá? É da editora Pensamento. Então, a arte do conhecimento da editora Pensamento, tá? Esta outra mandala, das mandalas tarô, das mandalas talismânicas, eu também adoro de trabalhar com essas mandalas, ó, até porque o primeiro que a gente pega aqui é o próprio tridente, né? Então ele vem aqui também, ó, quando você pega o próprio sino, que aí você faz, né, ó, tem até uma mandala vazia, quando a gente pede para as pessoas tirarem essas cartas de mandala, vem entrando naquele significado da própria arte terapia, né? O que ela está representando, né? O que ela não está conseguindo se expressar. Então, através aqui das cartas, ela consegue tirar. E tem uma outra também que eu gosto de trabalhar bastante, que é com a cura vibracional na prática. Então, aqui ela vem trabalhar mais numa cura interior. E essas cartas aqui, ele vem com dois significados. Ó, vou colocar aqui para vocês. Vem trabalhar aqui 10, a coragem, e o número 119, a realização. Olha que linda essas cartas. Ó, inércia e aqui destemor. Olha a outra mandala aqui, ó. Integração e aqui andronologia. Aqui devoção e serviço. E cada uma dessas cartas, ela também vem trazendo uma mensagem. Então também é da editora aqui Pensamento, ó. Cura vibracional na prática, entre sintonia com seu poder de cura interior. Então elas vêm trazendo, né, aqui só para ver, eu vou pegar aqui uma das cartas, até para a gente poder ver o significado. Ó, então aqui saiu brilhantismo e o número 30, que é a carta da razão. Maravilhoso, né? Semana passada, quando eu falei disso daqui, aí teve o Rodrigo que falou assim para mim: Nossa, quantos oráculos você tem? Eu falei: Muitos. Então, para cada assunto você tem um oráculo? Mais ou menos isso. Então, semana que vem, que a gente vai falar de orixás, eu vou trazer o tarô dos orixás, né? Pra gente poder aí também poder falar e tirar um pouco das cartas dos orixás, uma mensagem aí do que eles têm a dizer. Então, essa carta que eu acabei tirando aqui, o que ele fala? Ó, há momentos em que você precisa usar a razão e a lógica. No mundo do tempo e espaço, a razão intercede na preservação da vida por meio da mente prática. A razão pode também se tornar extremamente abstrata. Ela é útil, mas precisamos perceber os seus limites. Quando usa a razão, você está tentando entender a vida em termos de causa e efeito e sequência linear. Se você tem projeto que precisa de uma gestão cuidadosa, use a razão para orientar os seus passos rumo à concretização. Você também pode querer descobrir a causa de alguma coisa que já aconteceu. Examine a cadeia de eventos em retrospectiva e descubra a causa. A razão favorece o controle, mas não o descontrole, e a abertura com relação à luz, amor. Então, ele vem te trazendo uma palavra de afirmação. Eu posso usar a razão quando preciso realizar ações práticas e lógicas. O brilhantismo se irradia no meu coração-mente quando eu aceito os opostos. Então, a gente entra muito, né? Até na live passada, aí nós falamos de proteção energética, é muito daquilo que eu emano para mim mesma. Vera, boa noite, seja bem-vinda. Então, é justamente daquilo que eu emano para mim mesma, né? Então, são os mantras, então são as orações, são as palavras de poder, é tudo mais que a gente vem usar, tá? Felizmente,
nossa live está acabando, né? Mãe Adriana, ansiosa para a próxima live. Eu também, né? Eu fico aí na expectativa aí das lives também, quando vai chegando, para ver até os assuntos. Mas agora no mês de junho, nós vamos falar aí de orixás, nós vamos falar de ciganos, de aromaterapia. Dia 24 de junho, que é dia de Xangô, então nós vamos falar de Xangô, vamos falar de boiadeiro. Então a gente tem aí bastante assunto para falar, bastante assunto bem gostoso aí, né, de descobertas, de trocas de experiências aí agora pro final do mês de maio e início do mês de junho também, né, dentro daquilo que o pessoal foi pedindo também, tá? Amanhã passa muito rápido, né? Podia demorar um pouquinho mais, né? Amanhã de quinta-feira, a Coniba Tambores do Vento, eles costumam fazer as lives, né? Em louvação aos orixás, às entidades. Mas, infelizmente, amanhã, por motivo de doença, não terá esta live. Então, será na próxima semana, com a permissão do nosso Pai Maior. Tudo estará resolvido. E aí, será na próxima quinta-feira, em louvação aos pretos velhos, Pai Obaluê, Pai Obulu, Mãe Nanã, Pai Oxalá, né? Aos orixás anciões. E a minha próxima live, na próxima semana, né, no dia 27, então, às 20 horas, será sobre orixás na Umbanda, tá? Gente, agradeço, eu tô lendo aqui os comentários aí da próxima live, tem um monte de gente aí na expectativa, né? Tem gente aqui que falou que se pudesse já seria aqui, né? Já seria amanhã, né? Então, tem aí a live. Essa semana, dia 24, dia 25, domingo e segunda-feira, é dia de Santa Sara Kali. E Santa Sara Kali, ela é protetora do povo cigano, né? Então a gente fala que vem trazer aí abertura de caminho, essa leveza. O povo cigano nos ensina esse encantamento e os desapegos, né? Nos ensina como ser livre, mas também tem no encantamento e o poder da sedução e tudo mais, né? E também a gente, assim, poder ter essas conquistas, mas de serem livres, de não ser refém dessas nossas conquistas, né? Porque às vezes a gente batalha tanto para ter alguma coisa e aí depois a gente se torna refém e aquilo acaba não sendo mais prazeroso, não acaba sendo mais gostoso para a gente também, porque acaba sendo mais uma escravidão do que uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa aí também, né? Então, para quem quiser aí ativar uma força, Santa Sara Kali, ela é a mãe protetora também das mulheres que desejam engravidar, né? Então, e o povo cigano, ele vem trazer, né, também, como eu falei aí, os encantamentos, a sedução e tudo mais. Então, a gente fala muito do magnetismo, muito do poder, muito dos encantamentos. Tanto que nessa live de cigano, eu vou trazer aí muito as questões mesmo de fazer oferenda, de fazer pedidos de encantamento, de sedução, de perfume, de um monte de coisa que o povo cigano, dos oráculos, né? Que o povo cigano aí acaba trabalhando. Para quem quiser sentir no coração, né, e achar que é legal, acenda uma vela em direção a Santa Caricali. Geralmente o pessoal acaba acendendo aí uma vela azul clara, né? Mas o povo cigano, ele trabalha com as cores do arco-íris, trabalha com as cores aí do universo e tudo mais. Ah, não me deu vontade de acender uma vela azul escuro, mas me deu vontade de azul claro, mas me deu vontade de acender uma vela azul escuro, me deu vontade de acender uma vela dourada, amarela, branca, rosa, por fim, né? Faça os seus pedidos, peça aí a Santa Sara Kali, pede aí ao povo cigano, né? Para que abra os seus caminhos, né? Para que venha nos trazer esse magnetismo, essa irradiação, que através da sua força, do seu poder, né? Do fogo purificador aí da vela, que venha consumir aí todos os nossos excessos, né? Tudo aquilo que for de negatividade e que possa brilhantar na nossa vida, né? Possa trazer esse enriquecimento que é o povo, que é a energia do povo cigano na nossa vida, né? Que possamos ser fortes, pessoas bem esperançosas, expectativas, e que a gente, por mais que possam existir aí as carruagens, as barreiras, né, no nosso caminho, mas que possamos ser fortes e determinantes nesse nosso caminho que a gente quer, nesse propósito, nesse objetivo que a gente quer alcançar.
e que o povo cigano venha trazer muita prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é paz, prosperidade é amor, é fartura, é humildade, é aceitação, é tudo isso, companheirismo, né, a bondade, e que para que nós possamos, com tudo isso que esteja acontecendo, ter grande sabedoria, né? Que tenho certeza, a gente fala que nós estamos entrando num papel aqui de preparação, né? Nós estamos nos preparando para tudo, né? Para quando nós passarmos por tudo isso, a gente poder cuidar de muitas pessoas que vão aí, né, precisar da gente e que o povo cigano venha trazer um pouco desse enriquecimento, dessa força para a gente. Então, para quem quiser, acenda uma vela, faça uma mini oferenda, ofereça frutas, pães, trigo, um vinho, uma bebida doce, o povo cigano, moedas, oferte moedas, para aquilo venha, que é a questão da troca, né? Muita gente não entende essa parte dos ciganos de cobrar e tudo mais, mas é da valorização e da troca, do reflexo do que nós possamos ter aí na nossa vida também, tá bom? Desejo a todos uma ótima noite, que o povo cigano, Mãe Santa Sara Kali, que venha através do seu véu nos proteger, acalantar, né, nos defender aí de tudo que for de obstáculos, de pensamentos, de intervenções negativas também, tá bom? Um super beijo para vocês e muito obrigada e até a próxima semana aqui, tá bom, gente? Um beijo.